Oi, 18/8/23 e nós aqui para acabarmos com a sequência sobre a parte profética da história espiritual do planeta. Então, vamos retomar que anteriormente a gente falou sobre o profetismo no Antigo Testamento, anterior a tudo isso, até sobre aqueles que nem constam do Antigo Testamento, mas que havia profetismo em muitas partes do planeta. Agora, falei sobre a vidência, o papel da vidência no profetismo e do futuro. Agora, nós vamos falar sobre o profetismo depois de Jesus ter entregue os dons. Eu retomo uma parte para a gente relembrar que na Bíblia não tem, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, não tem continuidade. São 500 anos, arredondando, que eles chamam de período intertestamentário, e que, por ter Israel não obedecido a tudo aquilo que foi pedido, esses 500 anos mostraram como que a situação ficou lá na Palestina antes de 500, eu não estou falando de uma cinquentinha anos, 500 anos de entre os dois testamentos antes de Jesus voltar. Malaquias, no ano de 450 a.C., ele anunciou que Elias voltará, ele fecha o Velho Testamento e depois não houve mais nenhuma voz profética. Ninguém se levantou para dar orientação, sim ou não, o que vai acontecer, nenhum profeta. Portanto, o povo começou a se dividir em partidos, começou a acontecer uma imensa desunião, porque eles tinham advertências, começaram a não obedecer, desunião. Então, aquele verdadeiro conhecimento do Senhor Jeová, a voz dele sendo a liderança, tudo aquilo diminuiu entre eles, aquela ligação, eles foram indo, parecendo que eles estavam entrando numa noite de treva, de falta de ligação com o mundo superior. E, terminado esse período, então, Deus envia um novo superprofeta. Lá vem João Batista, o precursor, por meses nasce antes de Jesus. Ele vem justamente para fazer ser o formador de videntes, ele veio para fazer uma parte, como é que eu posso falar? Porque eu gostaria que vocês pensassem junto comigo, nesses 500 anos, o que aconteceu? Nessa desunião, eles não estão nem falando, nem preocupados em o que vai acontecer conosco. Muitos nem conheceram o trabalho profético. Muitos não tinham aquele calor, aquele abraço de um juizado, enfim, um direcionamento. Então, nessa desunião toda, de repente, já vem o Messias, e tinha sido parado de falar, né? O pessoal já não falava mais, haverá um Messias. E vem o Messias. Jesus e o precursor João Batista, que é uma das vidas de nosso grande irmão, restaurador das verdades divinas, Oswaldo Polidoro, foi o entregador das leis, Moisés, e depois restaurou, e ele foi justamente o precursor. Então, muita gente não superou aquela movimentação de corrupção em volta, não. Sempre tinha em volta aquele movimento de gente querendo corromper, tirar vantagem comercial, econômica, enfim, e desviar nessa parte de crenças, de idolatrias, que Elias já batalhava, que também é uma vida de Moisés, batalhou com tantos dons, com tanto ênfase, a favor do Deus único,
Então, tudo isso já começou a cercar em volta e trazer essa aura esquisita no povo. Eles não superaram quando Jesus chegou. Foi aí que eu entendi também. O clima não era bom espiritualmente, nada bom. Mas temos que entender uma coisa: eles não iriam entender muito fácil qual era o trabalho e a missão dos dois, João Batista e Jesus. E também a confusão que veio quando o exílio que teve, não vamos dar então uma recordada. Aquela região foi invadida por Nabucodonosor, eles foram exilados, eles ficaram em estado de servidão nesses 500 anos. A família dos Macabeus trabalhou para libertar. Foi uma época muito dolorosa que serviu para eles entenderem que é caro o preço da desobediência. É caro, custa caro desobedecer orientações divinas. Porque os profetas de antes, Isaías, Jeremias, eles alertavam que Jerusalém, se você quebrar o compromisso que você assumiu com Deus, o nosso Senhor, tanto a cidade como o templo vão ser destruídos. Não deu outra. A Babilônia, desses invasores, invadiu primeiro Judá, depois Jerusalém caiu também, os judeus foram exilados, eles foram forçados a sair da terra, começando a retornar, encontraram o templo destruído, as casas deles tinham que reconstruir as vidas, o templo, e aí, sem as advertências, sem ninguém para dar uma orientada o que fazer, foi uma fábrica de pessoas que estavam desorientadas, sem um foco, sem um rumo, e tentaram viver a lei, porque eles guardaram tudo isso a respeito da lei, mas como do jeito que eles achavam que devia ser. Então, eles achavam que o templo precisava estar ali para ter adoração, foram vivendo do jeito que entendiam, e muito menos pensando em quando virá o Messias, não souberam reconhecer quando ele chegou, e para piorar a situação, não entenderam que Jesus era o Messias, e na sequência, se tornaram adversários deles, porque eles se grudaram em vou ficar em cima da lei, vou ficar em cima dos 10 mandamentos, sem contar o resto que viria por Deus, que foi justamente a parte dos dons que foram usados para a entrega da lei, e que Moisés fez o primeiro batismo de dons aos 70 escolhidos. Então, vamos à primeira fase, da fase profética novinha no Novo Testamento. João Batista ficou com a incumbência de anunciar a todos que o verdadeiro Messias está por vir. E ele teria que dizer qual seria o tipo de salvação que o novo Messias traria. E ele escreveu, eis que, deixa eu pegar o texto para não errar nenhuma palavra. E quando era na hora que ele estava no rio para batizar, ele fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pelo exemplo. Ele vai dar o exemplo, ouçam, copiem. Teve muita gente que já andava atrás de João Batista, nas pregações dele, que entenderam que João Batista estava preparando essa chegada. E aí, então, preparado o ambiente, eles aceitaram que Jesus era o Messias. Poucos aceitaram. Jesus, com 12 anos, já começou a chamar a atenção e mostrar a que veio, porque ele já ia para o templo discutir
com os rabinos e com as pessoas lá do templo a respeito dos negócios do meu pai. E ele falava que todos os mandamentos, os desejos de Deus. Ele batia a boca com os adultos aos 12 anos, já. E já entregava verdades que estavam fundamentadas em tudo aquilo que os profetas do passado, que ele já conhecia, a família, os amigos, o entorno, já tinham um conhecimento e ele trazia isto fluente. Olha quem era. Antes que esse mundo fosse, eu já era, Jesus disse. Então, ele preparando o ambiente já para que o trabalho profético que ele faria lá na frente já fosse entendido, porque ele viria cumprir a promessa que haveria o derrame do Espírito. Lembram da frase? Recebereis a virtude do Espírito Santo que virá sobre vós. Espírito Santo, mediunidades. E ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. Então, ele começou a fazer a preparação já, falando do antigo profetismo, vocês lembram? E o Pentecoste que Jesus fez foi o mais empolgante de todos, porque teve atos coletivos de generalização. Zoroastro fez alguma coisa nesse sentido, Krishna, em torno dele, tinha muita movimentação mediúnica. Moisés, com esses 70, e outros que trabalhavam no acampamento, que eram milhares de pessoas, tinha uma generalização de dons. Mas Jesus, quando cumpriu a parte dele integralmente, depois que ele desencarnou, vocês já sabem, depois do desencarne, na festa de Pentecostes, veio o derrame, e ele ainda falou para o Pedro, Pedro, quem foi que te contou que sou eu, o Messias? Foram os dons, a vidência. Ah, isto é muito bom, Pedro, porque não foi nenhuma carne e sangue, não foi nenhum humano que te contou isto, e sim, o que te revelou sobre minha missão foi o Espírito Santo, foram os dons, e é sobre esta pedra que eu vou construir, fundamentar a minha doutrina. E as portas do inferno jamais poderão contra ela. Já falei e volto a repetir, quando Deus manda recado, ele não fala, olha, estamos pensando em, ou então está no planejamento o quê? Não. Quando é entregue para a humanidade alguma notícia, alguma profecia, aquilo vai se cumprir, porque já está programado do começo até o fim, e porque era a hora e as pessoas que devem participar já estão escolhidas. Muito bem. O que a gente tem que lembrar que Jesus trabalhou nos cenáculos essênios para estudar todos os livros importantes, para aprender o nosso vocabulário. Nosso, que eu quero dizer, humanidade encarnada. Então, ele fez tudo isso para que o profetismo que ele ia entregar ficasse muito bem entendido, e também os cenáculos essênios iam ser o alicerce para o futuro profetismo. Eles ensinavam, os essênios ensinavam ser profetas, mas agora estamos falando de um profetismo cósmico, que busca a saída do planeta, a infusão em Deus. Já não é mais uma coisa visando o entorno. Então, os efeitos mediúnicos que cercaram esta época toda sempre foram muito grandiosos. E aí ficou bem claro que este será o verdadeiro cristianismo, a entrega da doutrina do caminho que ele deixou. A escola dos essênios, a escola dos profetas, que era fechadíssima, ia abrir as portas assim que o derrame de dons acontecesse, porque a partir de então
todos seriam profetas e aprenderiam através dos dons. E aí começaria o trabalho de estender. Quando isso aconteceu, vamos estender pela humanidade toda, confins da terra. Pois é, nessa hora fecham as portas, os essênios fecham as portas e eles agregam no trabalho de expansão. E deixou de ser secreto e começa o trabalho em turma, todo mundo tendo os dons, uma festa só, aquele início que a gente pode ler no livro dos Atos. Aliás, essa parte da Bíblia não dá para, é muita importância doutrinária a gente ler Atos dos Apóstolos e depois o Apocalipse. Por que é importante ler o Apocalipse? Porque lá está escritinho, há milênios, que os avisos dos acontecimentos, quando eles sondaram, quando o mundo espiritual viu a quantidade de gente que abraçou a causa é uma, e a quantidade de gente contra e querendo perseguir era outra, eles deixaram bem escrito, bem profetizado, e é válida até hoje, e muita coisa que está acontecendo agora, pode buscar que você acha no Apocalipse. Nossa, que coisa no céu, sinais estranhos, ou quanto fogo, pois é, pois é. Então, leia lá, porque tudo isto veio para advertir contra esta fábrica de desvios que aconteceu de se formar e que deu seguimento. Até hoje tem gente contra. Se formou lá atrás e só cresceu. Mas Jesus deixou avisado também, né? As pedradas virão, e o que eu posso dizer é: apartai-vos de mim, vós, Antônio Hélio. Hélio, desliga o som, por favor. Então, nós temos que entender que esse aviso sobre a hipocrisia, sobre a corrupção, não é surpresa, sabiam que aconteceria. Daí a importância da gente ler e conhecer muito da Bíblia. É nesses livros dos Atos dos Apóstolos, por exemplo, que a gente aprende o que Paulo fez. Paulo de Tarso usou os dons, usaram, né, os dons para revelar a ele que ele seria o maior, e foi, né, o maior pregador de todos os que vieram trabalhar, por causa da cultura dele, que era imensa, por causa da compreensão, ele entendeu muito sobre a doutrina e a coragem que ele teve para enfrentar muito problema, mas muito, cadeia, ameaça, enfim. Mas ele deu exemplo da graça, dos dons, ele deu exemplo de falar sobre a verdade, e ele usou o mediunismo, mundo afora. No ano 15, depois de Jesus, também apareceu outro pouco conhecido, mas que deixou um livro, que é Apolônio de Tiana. Ninguém sabe exatamente quando ele nasceu, porque ele é até tido como uma... falam dele e ele some. Ele estudou muito por muitos lugares, e uma das missões dele foi ensinar os seguidores de Jesus a manipular as leis da natureza. Ele fazia isso muito bem. Tem alguns documentos que dizem, parece que é bem verdade, que o Apolônio fazia, o apelido dele era Apolo, ele fazia milagres muito parecidos com aqueles que Jesus fez. Apaixonado por salvar almas. Apaixonado, manso, sereno. Ele deixou marcas, deixou um livro. Procurem conhecer sobre Apolônio de Tiana. Muito bem, na sequência. Devo dizer que se não aconteceu, se
o povo hebreu tivesse uma grande parte entendido que o Jesus era o Messias, o Cristo prometido, e que tivessem usado por base a revelação que ele entregou, com tanta manifestação gloriosa, e que foi universalizada por ele, conduzindo, né, os profetas no livro dos Atos, e conduz até hoje, sabe, nenhuma Roma, porque era o Império Romano que dominava ali, jamais conseguiria corromper tudo que eles fizeram de corrupção, tentando liquidar o caminho do Senhor. Quase conseguiram. Volto a dizer, o que Deus diz, isto vai ficar, vai ficar. Vai ficar. Então, nesse tempo da história da humanidade inteirinha, seria, nossa, se a gente tivesse essa base, tudo seria muito mais espiritualizado. Nosso irmão Oswaldo Polidoro dizia, o Apocalipse passaria como um pequeno abalo e nada mais. Mas a desordem moral traz uma vibração tão negativa que o negócio vai ser muito forte. Então, Israel foi chamada para ser o testemunho da verdade, Israel foi chamada para ser portador, digamos assim, de tudo aquilo que saiu do próprio povo, do seio do próprio povo. Avisar que a pátria deles seria a pátria celeste, infinita e eterna. Aí chega o ano de 313, estamos caminhando pela história, e o imperador de Roma funda uma religião só para eles lá, e Jerônimo fundou uma igreja, e não só isso, como também juntou cristãos e paganismos, numa coisa só, um nada a ver com o outro. Chamou Jerônimo, anos mais tarde, no ano 380, pega todos esses rolos aí, faz um resumo, e deu ordem para que os rolos que formavam, rolos de couro, que formavam a Bíblia, o conteúdo todo, fosse resumido. Então, de 257 textos do Novo Testamento, é só isso que a gente tem, 4 evangelhos, o livro dos Atos, as cartas, mas o que era da época de Jesus foi muito resumido. E o que foi, tem alteração? Tem. Mas não é por isso que a gente vai deixar de ler. Mas no sentido de, foi conduzido no sentido de obedeçam o império. Não sigam o exemplo de Jesus, não ouçam o clamor de Deus. É sempre aquele apelo material. A preocupação na parte espiritual era grande, Jesus sabia de tudo que aconteceria e deixou escrito, ditou através de João Evangelista anos depois. O Consolador, os dons, as mediunidades, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse Consolador, esses dons, vão lembrar vocês de tudo que eu tenho dito. Não se preocupem. Não, esse não se preocupem, eu é que estou encaixando. Ou seja, nada ficará perdido. Se alguma coisa tirarem, os dons eles vão trazer de volta. Foi assim que Jesus resolveu deixar bem claro, não se preocupem, os dons vão repor as coisas no lugar, as verdades. Então, deu para entender que a lei, os dons e o modelo que Jesus deixou são de toda a carne, não é de um povo só. Ah, mas aquele povo lá longe do outro, também eles. Ah, mas a minha vizinha que não quer problema dela, ela vai, em alguma hora, entender isto. Toda a carne. Tudo que foi entregue vai ser de toda a carne. Foi prometido por Deus para a humanidade, para o povo escolhido pelo sentido profético. Exatamente como foi profetizado, exatamente assim vai acontecer. Aí Roma percebeu que a revelação tem muito peso, porque começavam a escutar
que coisas que eram anunciadas aconteciam, então ele resolveu truncar. E começa toda a revelação entregue ser chamada de coisa do diabo. Não é de hoje, vocês veem. E começa, então, na igreja nova que foi formada, castigar quem tem, ou quem escuta, ou quem gosta, enfim. Falou em profetismo, falou em dons, sofre uma perseguição, nem vou entrar em detalhes. Mas a humanidade sofre até hoje, pela ignorância dessas coisas do espírito. Como? Como é que a gente pode viver sem esse contato na própria brutalidade que mergulhou todo esse grupo de pessoas nesses séculos? Por isso que veio a profecia do Apocalipse: cuidado, cuidado, olha o que vai acontecer. Advertiu da corrupção, mas advertiu, tem o detalhe, essa corrupção viria dos homens da cidade dos sete montes, que é Roma. Não vem de longe, não vem, não. A corrupção vai nascer lá, porque de lá vem toda aquela sequência que a gente já estudou na escola, de perseguição no formato de inquisição e tudo mais. A primeira perseguição em massa que aconteceu, quem iniciou foi o Nero, veja só. Mais de 2000 anos se passaram, ele se arrependeu, pagou, não deve mais. Hoje, no dia de hoje, ele é o nosso governador planetário. O tamanho que ele tinha, ele perdeu, trabalhou milênios e recuperou. Recuperou o tamanho dele e mais, e hoje trabalha dessa forma. Mas ele perseguiu, foi o primeiro que perseguiu muito pesado. E depois, os imperadores todos, do ano de 240 e tanto até 311, por exemplo, foi aí que o imperador Constantino percebeu, gente, eu não tenho exército para perseguir tanta gente. Foi aí que ele resolveu fazer a religião dele. Eu estou ocupando o meu exército para perseguir, eles parece que aumentam, e era isso que acontecia. E então ele fala, quer saber de uma coisa? Liberdade religiosa foi o primeiro passo que ele pensou. Ele concedeu liberdade religiosa. Logo em seguida ele unificou o cristianismo, que eu falei, com o paganismo, o respeito ao Deus único com aquele povo que fazia adoração a um monte de deuses, que nem deuses são, e fundou a igreja, e aí nessa hora o caminho do Senhor, no ano 300 e pouco, que Jesus entregou, foi completamente, perdeu o sentido, perdeu o foco. Vamos então para anos após estar lá no Apocalipse, que seria dado um tempo e que as testemunhas estariam na praça pública e o povo achando que morreram. Estou feliz, eu estou podendo fazer o que quero. Leiam lá no Apocalipse. Começa a tarefa restauradora lá pelo ano 1000, alguma coisa assim no ano 1000. Restauração é a fase. Vamos restaurar o que Jesus deixou, trazer de volta. Mas pensa que ia ser fácil? Porque quando Jesus saiu da carne, ele mesmo disse, o que eu deixei ficou incompleto. Ele falou, eu tenho muito para vos dizer ainda. Vós não podeis suportá-lo agora. Então, na restauração, não é só restaurar, é restaurar e, pelo processo evolutivo nesse tempo todo, completar aquilo que faltava ser entregue, porque não dava. E outra, e como é que nós vamos fazer? Porque não dá para fazer restauração, pá, num instantinho e pronto, está restaurada. Tinha que ser uma restauração total, porque não vai haver outro trabalho de restauração, e não poderia ser repentino. Beleza, então temos que vencer, olha os passos, vencer a corrupção aos poucos e com muito custo, muito espalhada. Todos sabem o quanto custou ir triunfando, quanto sangue custou o trabalho desses abnegados.
nas preliminares da restauração. Vamos ver as etapas. Pertinho do ano 1100, nascem São Francisco de Assis, 1180, e nasce também Antônio de Pádua, Santo Antônio, que é o João Evangelista reencarnado, e Francisco de Assis, Moisés, Elias, Kardec e o entregador das verdades do nosso planeta. Mas ele veio, né, São Francisco, sim, ele veio trazer exemplo de humildade, ou menos humildade. E Antônio de Pádua também veste a roupa marrom e faz a sua parte nesse sentido também, com muito dom praticado. Não percam de ler a biografia de Antônio de Pádua, show de mediunidades. E então, eles deixaram exemplos impassáveis pela Europa e pelo mundo inteiro, e por que isso? Porque naquela época exatamente começa a Inquisição. Tudo que é sintoma de uso de dons é chamado de heresia e vai ser combatida como? Chamados de feiticeiros e queimados. Foi uma fase negra, ou queimados ou torturados, fase negra, mortes horrorosas. Mas o objetivo é, não, eu vou tirar isso aqui tudo da face da terra, uma promessa de Deus. Ah, tá bom. No século XIV, isso seguiu, foi tomando, sempre há uma fase de tempo para dar uns anos, uns séculos, para que as pessoas pensem e reajam, não teve reação. Ah, tá bom. Então, nos anos de 1400, começa. Logo depois de uma reunião, Jesus sempre foi aquele que ajudou a construir o planeta, formar a humanidade, entregou o exemplo, entregou os dons, ele chamou todo mundo para uma reunião. O que faremos agora? Quais serão os trabalhos da restauração na próxima passada? A primeira, mais sutil, não combateu. Então, para repor as coisas no lugar, nós temos que trabalhar na etapa de restaurar, consolidar, para depois estender. Não adianta tentar fazer tudo de uma vez. Então, nessa trabalheira renovadora, ele começa a chamar para as encarnações muita gente muito conhecedora dos dons, muito conhecedora da doutrina. Então, veio para a carne o Wycliffe, que era um professor da Inglaterra, que traduziu a Bíblia, que ninguém lia, não podia ler a Bíblia, porque era ou grego ou latim. Traduziu para a Inglaterra. Aí veio João Hus, uma das vidas, a própria reencarnação do Francisco de Assis. Ele vem de dentro da igreja trabalhar para mostrar que vocês estão ensinando errado. Na Bíblia está escrito isso e vocês estão falando aquilo. Ele era teólogo lá na Tchecoslováquia. Savonarola também trabalhou, ele nasceu no ano de 1400 e pouco, todos nessa faixa. Era padre, profeta, todos muito cheios de dons. E ele falava, cuidado, ele alertava todo mundo, o que vocês estão fazendo na corrupção do clero vai gerar um dilúvio de pecados que vai ter o preço. Todos eles desencarnaram queimados em fogueira, tentando abrir a cabeça das pessoas para a realidade. Gente, não... Hello! Olhem os dons, o que vocês estão fazendo com aquilo que vem por Deus. Os dons ninguém vende, ninguém compra, ninguém aluga, ninguém pega do outro, não empresta. É por Deus. Vocês estão fazendo com isso, queimando quem é portador, enfim. Grandes videntes também se engajaram para trabalhar com a vidência. Um exemplo é Joana d'Arc, reencarnação do Judas lá para trás, já falamos sobre este espírito, André Luiz, da coleção que foi escrita, e Estácio de Sá, Oswaldo Cruz, vidente, uma menina vidente, ele veio.
e derrubou na guerra o adversário da França, conduzindo pela vidência o que é o próximo passo, chamando a atenção. Erasmo de Roterdã, outra vida do próprio Antônio de Pádua, João Evangelista. Ele veio e traduziu a Bíblia para o alemão, para o Sacro Império Germânico. Todo poder ler. Volta ele próprio, logo em seguida, como Giordano Bruno, para abrir a cabeça e tirar a concepção pequena de que o teto nosso é uma abóboda. Não, é infinito. Vamos agora, a partir de agora, pensar. Os físicos adoraram mergulhar. Quem estuda física sabe o quanto custou essa abertura, as leis de Kepler e tudo mais. Tem o infinito afora. É Deus o Senhor de tudo. Duas vidas muito próximas neste trabalho de abrir a cabeça das pessoas, preparando para que acontecesse um novo Pentecoste, não de derrame de dons, mas abrir. E ainda nas preliminares da restauração, com essas Bíblias já traduzidas, o povo começa a conseguir ler, e alguém vai explicando, e eles vão entendendo as verdades proféticas, e eles vão entendendo os fundamentos da vida espiritual, do que vai ser o espiritismo divinista, porque é colocar os dons em prática para o bem. Então, eles conseguiram liberdade de culto, teve a reforma, liberdade de culto, traduziram para depois ter uma grande eclosão. Com tudo traduzido, dá para fazer uma eclosão mediúnica, que aconteceu com Kardec. Mas, quanto ao uso dos dons, não teve abertura. A reforma e a contra-reforma deixaram aquilo um tanto engessado. Não se falava, eu quero os dons, eu tenho os dons, era tudo escondido, não houve abertura dos dons. Lá pelos anos 1500, Nostradamus vem e fala profeticamente, tudo profetizando, olha o que vai acontecer. Nunca faltou. Nostradamus faz as profecias, faz os estudos astrológicos de no dia que tal planeta estiver alinhado com o outro, vai acontecer. E era de uma inspiração divina. Também teve o Inferno de Dante, Céu e Inferno, né, na escrita, descrevendo, enfim, tudo remontando ao que vai acontecer com a humanidade nesses próximos anos, até os dias de hoje, na verdade, até os tempos que seriam tempos futuros naquela época, mas que estamos vivendo agora. Nostradamus conhecia, por exemplo, a lei de gravidade, ele descreveu antes que o Newton, na física, colocasse em forma de equação. Estudos. Ele mostrou as leis de Kepler, tudo isso estudando, sim, mas mostrando que no mundo espiritual já tem, e que vocês logo vão saber disto. Profecias, estudos proféticos, inclusive na ciência. Mas e a reforma completa, hein? E de que hora? Que hora que nós vamos poder ver que o batismo de dons traz de volta o profetismo? A continuação foi de passo em passo, foi muito devagar, até chegar uma época que eles chamaram de renovo, respirando fundo, porque aqueles primeiros servidores da reforma, eles todos reencarnam nos anos 1800. De 1400 e tanto, quase 1500, você vê de 300, cada passo 300 anos de prazo. Aí eles vêm de novo com outros nomes, e aí vem muito conhecimento e muitos dons também. É importante deixar claro que a vida de Voltaire tem muita importância. É uma das vidas que não mexeu com a doutrina em si, que é uma vida
do nosso entregador das verdades, mas que teve o propósito de abrir a cabeça. Ele trouxe o iluminismo, e na época do iluminismo deixaram de obedecer este, aquele, porque ele traz a novidade: todo homem nasce livre. Todo homem nasce livre. É a primeira lei da Constituição dos Estados Unidos. As ideias iluministas se espalharam, vieram para o Brasil, para a América Espanhola, foi um pipocar de pedidos de independência e vontade de guiar, cada país se autoguiar. O Voltaire, com o iluminismo do século XVIII, ele era um homem muito culto também, né? Então, ele, não só isso, como ele juntou, só isso, não, mas assim, a liberdade de pensar fez com que em volta dele se aproximassem matemáticos como Pascal, filósofo como Descartes, que traz o racionalismo, e diz, você não tem que gostar de Deus porque te mandaram, usa o racional, busca Deus e você vai ver que Ele é. E matemático também, Descartes, vem muita gente, fazem enciclopédia e a ciência dá um grande passo. Isso tudo colabora para que no ano de 1800 chega Kardec e Voltaire sai da carne em 1778 e em 804 ele volta como Kardec. Agora sim, como Kardec vai ter uma eclosão mediúnica, sim, porque está programado o pezinho do espiritismo no planeta. Os dons usados, precisa ter uma eclosão no século XIX. Então, os anos 1800, na França, que era uma cidade muito famosa, centro cultural, cidade não, país, mas foi em Paris que a coisa tomou rumo forte e ele pôde compilar, Kardec compilou as cartas, participou de trabalhos, fez a codificação, fez os livros e consolidou, sim, voltou o trato mediúnico. Nesta época, Bezerra de Menezes, aqui no Brasil, no ano de 1831, vocês vejam que tudo tem uma base de, dentro daquele século acontecerá. Bezerra de Menezes trabalha o espiritismo no Brasil a partir do Rio de Janeiro e fez um movimento muito bom aqui também. Por quê? Porque o Brasil é destinado a ser o capitão espiritual do mundo, então vamos começar desde cedo. Agora, então, nessa parte já está tudo restaurado e vamos então espalhar pelo planeta inteiro, espalhar pelo mundo esta obra que Jesus deu a ordem. Todo mundo sabe que vai precisar de mais tempo e de mais gente e de gente espalhada. O Kardec tinha mais de 1000 centros em volta dele, ele coletou aqueles informes com aqueles livros, já está escrito em livro, tem já funcionando a impressora dos livros, então o movimento restaurador toma outro tamanho, porque eu posso viajar com um livro embaixo do braço. Já está reposto tudo no lugar e agora então a doutrina está estruturada com o novo espiritismo. Então, o espiritismo do Kardec é o primeiro passo do caminho do Senhor, que era a doutrina que Jesus entregou. É o cristianismo primitivo, mas é uma construção sólida, grandiosa, em cima da revelação. Então, em cima dos dons que agora, então, não podemos deixar de falar da lei. De jeito nenhum, jamais fica afastado em nenhum momento a lei de Deus, tem que estar dentro de todo esse movimento, porque onde não tem moral de comportamento social, no comportamento social tem que ter amor, moral praticada. Então, 10 mandamentos para o pessoal.
É a doutrina do Espírito da Verdade. Como é que vamos falar do Espírito da Verdade sem levar em conta essas leis fundamentais e leis que são regentes, não são leis de prateleira? Então, o Filho de Deus que entrar nessas fases terá que estar consciente de suas obrigações sociais, obrigações para com o Pai, de todos nós, e para com os irmãos também. Porque a doutrina é uma doutrina cósmica, que nos empurra, nos leva para cima. Então, esta doutrina não fará dentro dela sectarismo, não vai fabricar religiões, não pode, porque não é uma religião, é uma doutrina. A sabedoria antiga tinha os acréscimos, trazia tudo isso, mas agora nós temos os acréscimos da época mais moderna. Tudo aquilo que não dava para falar, já dá para falar. Então já temos mais liberdade para os iniciados falar, antigamente era tudo escondido. E a evolução é um fato, a humanidade já evoluiu. Então nós temos que subir em linha reta, rumo ao seio do nosso Pai. Muita liberdade para iniciar, para evoluir, Ele nos chamando, deixando bem claro que moral, amor, revelação, sabedoria, o saber e a virtude, o saber da doutrina e a virtude. Quando tudo estiver entranhado na massa, no povo, nos filhos de Deus, um novo céu e uma nova terra. Muita alegria vai acontecer, mas não podemos dar a grandiosa festa sem antes arrumar a casa, sem antes varrer o que está sujo. É essa fase que nós estamos. Kardec fez esse passo, ele foi o maior de todos aqueles que também foram grandes. Ele entregou a todos os homens de boa vontade, já de uma forma muito mais pública, a oportunidade de cada um poder ser um grande profeta. Cada um pode ser agora um grande apóstolo. Entendido? Cada um significa nós também. Podemos ser apóstolos. Ele ensinou direitinho, bem esmiuçado sobre os evangelhos, mas ele não entrou na sequência no livro dos Atos. Depois do livro dos Atos, ele não falou das epístolas dos trabalhadores. Não mencionou. A igreja, o povo já começou, a Inquisição ainda era viva. Então, ficou para um pouco mais tarde, mas a moral dentro da obra dele está completa. Conhecimento faltou, mas a moral está pronta. A mensagem da restauração, a mensagem que era de Jesus restaurada, está completa. Falta atingir patamares maiores, como ainda vamos atingir cada vez mais. Muito bem. Tem verdades, na verdade, é isso mesmo que acontece. Tem verdades que, se fossem lançadas nos tempos de antigamente, daria muita briga, agora tem que ser aqui, não pode ser naquele país. O tempo não comportava, então não foi entregue. Novos derramamentos de sangue, nem pensar. Então, tendo a moral, tendo entrado no que Jesus fez, já ficou bom, e a Bíblia foi traduzida, já está ótimo, muita gente lindo, perfeito, e os livros de Kardec espalhados, muito legal. Próximo passo. Próximo passo, os anos de 1900. Próximo passo é a consolidação. Já está tudo restaurado, vamos consolidar. No século XIX, passou, foi entregue toda a restauração, o espiritismo, século XX. Agora sim, hein? Lá em Obras Póstumas, nos livros de Kardec, está escrito Kardec, um bilhetinho do Espírito da Verdade,
uma comunicação. Kardec voltará em novo corpo, em novas condições. Para a terra do Cruzeiro do Sul, arregimenta a tua turma. Parte para lá. Lá, naquele continente que foi o berço da primeira Bíblia da humanidade, a Popol Vuh, a Bíblia, nem era letra, ainda era em figurinhas. Lindo conhecer sobre tudo o que ensinou. Lá que foi o primeiro berço, vai ser onde vai ser entregue a última Bíblia. Então, século XX, chega o Evangelho Eterno, profetizado no Apocalipse. É a penúltima promessa. Do Apocalipse, esta é a penúltima. Haverá uma Bíblia, eis que vos entrego o Evangelho Eterno para reis, povos e nações. Foi dado esse texto para João Evangelista. Engula, é no sentido de leia e entenda, e ele diz, é doce na boca, mas amargo no ventre. Muito fácil de ler, colocar em prática. Então, o Brasil foi o escolhido para que isso acontecesse, porque foi sede na civilização Atlante de um karma muito positivo, de uma fase maravilhosa. Então, na continuidade, foi entregue a última Bíblia. Mas foi só Kardec que escreveu? Não. Se Kardec escreveu na França, na Inglaterra, que era outro foco cultural muito importante, duas coleções surgiram de um novo foco, não era mais um foco doutrinário, mas um foco que traz coleções psicografadas de livros. Uma coleção chama A Vida Além do Véu, a outra chama A Vida nos Mundos Invisíveis, entre os anos 1910, 12 em diante, e depois muitos livros de pós-guerra, veio a guerra, depois a Primeira Guerra, né? E então esta coleção tem a delícia de, para quem lê, ver, espelhar para nós como é o mundo espiritual. Entrar lá dentro, andar com eles através das palavras, primeira vez. Olha, venham conosco, venham participar. Então, eles testemunham as verdades divinas da reencarnação, do karma, a lei do karma. Aqui não pôde acontecer isso porque não houve merecimento. Enfim, todas aquelas leis que hoje a gente lê e estuda, eles trouxeram maravilhosa fonte para ser lidos sobre esse passeio sobre o mundo espiritual e seus detalhes. Não percam de ler, tem no nosso site, em downloads, outros livros. Clicando em downloads, entra em livros e depois, primeiro os livros de Oswaldo Polidoro, mas depois outras coleções, outros livros, e as luzes e glórias descritas, ou mesmo as trevas, estarão a nosso dispor para ser conhecido. Nos anos 1900, dessa vez 17, Grande Mãe Maria, em Portugal, na cidade de Fátima, diante de crianças. Por que criança? Porque elas não mentiriam as três igualzinho. Não um assunto tão sério. Aí acreditaram que foi a Grande Mãe mesmo. Ela trouxe os avisos que estariam vindo na grande renovação. A grande renovação da humanidade que vai acontecer, que está anunciada no Apocalipse, só que o Apocalipse diz 2/3. Ela anuncia, veja, a fração é maior, 3/4 da humanidade vão perecer. Na profecia dela, também tem que o Brasil terá um destino diferenciado. E aí, então, com estas manifestações, a gente percebe que não deixam faltar de jeito nenhum essas manifestações. Enquanto essas coleções ainda estavam saindo, André Luiz começou a escrever através de Chico Xavier, a coleção que ele
encabeçou, falando do umbral, do nosso lar, que é terceiro céu e meio, quarto, chegando ao quarto, para baixo, ele descreve com detalhes os trabalhos, as legiões, como é um ambiente, o que não fazer. E Chico Xavier, aqui no Brasil, fez aquela trabalheira, ele escreveu mais de 450 livros psicografados. Uma obra muito, foi uma vida trabalhada, desde 1931 ele começou. Profetismo, e também ampliando, tirando os tijolos entre os dois planos da parede que tinham plantado entre os dois planos. Então, pessoas vão buscar notícias de seus entes queridos, ele psicografa com a letra, com o nome, abrindo os olhos. Ah, então o mundo espiritual existe. Olha quanto tempo levou. Então, nessa sequência, a gente chega, já com intercâmbio bem popular, a coleção também um pouco mais para frente em termos de data, que o próprio entregador das verdades, Oswaldo Polidoro, nos deixa. Ele reencarnou no ano de 1910, e ele deixou, através dos livros e boletins e tudo que ele escreveu, aquelas falhas e omissões que o próprio Kardec falou. Eu deixo... o Espírito da Verdade fala que a obra está falha e omissa. Então, vamos tirar falhas, omissões e erros presentes na codificação? Sim, agora é hora. Então, ele faz isso colocando nos livros que ele deixou, no material todo, tudo aquilo que faltou de verdades iniciáticas serem entregues. Agora é hora. O povo está mais maduro, já conhece o vocabulário necessário, por exemplo, palavras de eletromagnetismo, ou auras, ou, enfim, palavras que naquela época, técnicas de passes eletromagnéticos, enfim, não tinha vocabulário para explicar com mais detalhes. E agora já ficou colocado. Então, nesta fase, que já é o comecinho, né, do novo céu e da nova terra, porque eu já tenho onde ler, onde aprender, as profecias são mais vastas, são mais profundas. A renovação da humanidade ganha detalhes já. Por quê? Porque chegam grandiosíssimas conquistas científicas. Pavorosos cataclismos estão sendo anunciados. João Evangelista, para falar da descrição de um tanque de guerra, vejam lá, vocês vão achar que é a descrição de um tanque de guerra, mas sai do buraco da terra alguém que uma máquina que cospe fogo. Não tinha vocabulário, mas agora já não. Dá para falar, os cataclismos vão ser imensos, porque a gente já sabe o que é placa tectônica, temos mais conhecimento sobre os terremotos, sobre os tsunamis, então é hora de a gente tratar com mais detalhes também os ensinos bíblicos proféticos. Bíblia e profecia, bíblicos proféticos. E então, no Brasil do século XX, a obra de restaurar termina. Tudo que era hora de escrever já está escrito. A humanidade já tem onde buscar. E agora, restaurou, sim, mas, agora é hora de consolidar. Ficaram as instruções, os trabalhos, para milênios lá para frente. Consolidar significa entregar para todo mundo. Ah, já tem? Tem, agora vamos espalhar. E não adianta mandar por internet, a pessoa precisa entender, ter gente ao lado com dons para a pessoa enxergar o que é e desejar também. E se locupletar com aquilo, porque é para a alma uma bênção ver os dons trabalhando.
E é do Brasil que partirá tudo isso, é o rincão escolhido para que tudo isso da nova era fosse entregue para toda a humanidade, levando a humanidade inteira para um novo nível de vibração, ó, vocabulário novo. O nível de vibração da nova fase é muito mais elevado. Só que não tem muito brasileiro correspondendo. O mundo espiritual sabe onde e quem. O plano divino chama todos, muitos são os chamados, poucos serão os escolhidos, mas a gente chama, que a gente se compenetre da predestinação do país. Sim, nós moramos num país que está predestinado. Um dia, muita gente que xinga vai se ajoelhar no chão e beijar esse chão. Mas não acreditam em profecia ainda, tempo virá. Não tem problema. O Evangelho Eterno, então, está entregue? É a Bíblia da fase madura. É a Bíblia da fase madura profetizada. Terminamos a primeira fase evolutiva. Está acabando. E, aos poucos, estamos entrando já na segunda fase, com tudo aquilo que vai subir em vibração e, portanto, aqueles que não acompanharam não vão conseguir suportar a vibração, terão que ser levados a outros 2 planetas que estão esperando com uma vibração mais adequada. Ah, é castigo? De uma certa forma, mas aqui não vai dar para ficar. Aqui, a predestinação é verdades divinas expostas e vividas. Novo céu, novo céu. E esses avisos todos vieram antes que acontecesse o dilúvio de fogo, que está muito claro, né? Qualquer canal que se assiste tem incêndio aqui, incêndio ali, incêndio aqui, incêndio ali, explosão acolá, na guerra desse país com esse, na explosão. As coisas já estão acontecendo. Então, nós vamos aprender devagarzinho, separar a verdade divina de verdadezinha rasteira. Começar a usar a cabeça. E minha escolha não foi legal, me lasquei, sabe assim? Tudo isto que foi entregue vai ser a glória daqueles que entenderam e vão tocar o barco e caprichar na moral vivida, no exemplo de comportamento entre parentes, na vida. Porque o que é errado, não importa que ninguém viu, é errado. E o que é certo, não precisa de aplauso de ninguém, a justiça divina sabe que houve a ação certa. Então, vai ser glória para uns, tormenta para outros. A justiça divina alcança todos. O Evangelho Eterno, quando for lido, bem lido e posto em prática, é a grandiosa oração das orações. Grandiosa oração, ligação com Deus. A graça dos dons, principalmente a vidência, quando a gente vai falando de agora em diante, é mais a vidência e outras formas de contato direto. Vai trazer frutos que as pessoas vão se conscientizar cada vez mais, porque chega uma hora que não dá mais, está muito na cara, não é possível negar tanto. Então, esses são os que vão merecer a terra do porvir. Esses que escolherem este caminho ficarão na terra do porvir. O Brasil vai ser o condutor do comportamento futuro, com tudo aquilo que ele vai ser exemplo na fase do novo céu e da nova terra. E com a Bíblia de Deus na mão, que é a primeira vez, sempre as outras Bíblias foram em torno de um homem. Então é aquilo que no Evangelho Eterno está escrito ismos. Ah, mas no Evangelho Eterno tem o divinismo. É um ismo em torno de Deus. Deus querendo que todos se divinizem. Este é o ismo, já que a humanidade gosta de ismos, porque os outros ismos em torno de outras Bíblias, em torno de homens, fica para trás. Então, até agora foi de homens buscando Deus. Agora, com o Evangelho Eterno, tudo vem do alto, sugando a gente para cima também.
O que não quer dizer que a gente não tenha advertência para a gente finalizar, porque básico eu fui buscar o que foi falado nesse assunto. Deixa eu começar pela primeira. Esta mensagem divina do Apocalipse, de tudo que vai acontecer, já está entregue. E ninguém, mas é ninguém mesmo, vai deter os acontecimentos. E uma coisa que está prevista e vai acontecer é que esta mensagem vai ser vivida, conhecida por toda a humanidade. Ah, mas imagina, país tal é do outro lado do planeta. Quantas horas de avião mesmo? Horas. A ciência chegou. Do outro lado do planeta, há uns tempos atrás, significava impossível mesmo. Agora, com o WhatsApp, com aplicativos, a gente manda mensagem. É imediato o contato. Então, sabendo que Deus não muda, Ele é infinito, eterno, para toda a sua emanação, as leis fundamentais do planeta também não vão mudar. Leis todas, as leis que a gente já vem comentando, fica então a advertência, são os homens que têm que mudar. Sempre. Procurar melhorar sempre. Ah, mas como eu vou melhorar? Focaliza o amor, a verdade e a virtude. O amor na prática, a verdade no conhecimento, na sabedoria, a virtude entre irmãos. Isto vai ser divinizante. Já pensou? Zero muros, zero tranca na porta, só irmãos se amando. Não falta muito tempo, não. A coisa vai ser tão pesada que, por medo, muita gente vai mudar rapidinho, mas é bom que a gente se adiante. Então, finalmente, a igreja do caminho que Jesus entregou está restaurada? Sim. Completada? Sim. A lei de Deus está sendo conhecida? Sim. As Bíblias foram traduzidas, o planeta inteiro já leu. Ah, não li, mas foi entregue, responsabilidade sua. O exemplo de Jesus está no mundo? Sim. Temos já revelações? Sim, e não se esqueçam, revelações, comunicações, são o traço de união entre os dois planos, unindo filhos que simplesmente estão do outro lado e nós que estamos aqui na carne. A diferença é só momentânea, porque o nosso que eu digo de encarnados, o nosso lugar de espírito é no mundo espiritual. Nós estamos momentaneamente aqui, certo? Então, levando isso em consideração, vamos encarar os cataclismos que vão vir da natureza, das armas de guerra, tudo isso que a gente já sabe que está acontecendo, armas de guerra que estão sendo micro-ondas, coisas novas de laser, armas que nunca se escutou falar, estão aí, estão trazendo cataclismos anunciados. E aí, então, tudo isso vai vir, nossa, porque Deus nos odeia. Não foram os procedimentos que os cultivadores do mediunismo, cultivando o mediunismo, acabaram ouvindo espíritos do erro. Se entregaram e ainda se entregam a coisas de, a Bíblia está errada. Tem erro? Tem, mas a essência errada? Não. Tem que ter o total respeito a tudo aquilo que, pelo cheiro, pelo perfume, está na cara, é verdade divina. Ali tem uns trechos que, isso é coisa de homens. Isso foi inserção. Então é muito fácil. Fica bem claro. O planeta pode acabar não vai, pode derreter o planeta. O divinismo
o estar com Deus nunca mais vai acabar, porque este planeta inicia nova fase. A metade desse século que nós estamos, em torno de 2050, acabou o período de transição que nós estamos vivendo, susto atrás de susto. É um período transitivo. Está acabando, para então outra fase muito longa tenha início. Ela vai se iniciar nesta época, e é a que chamam Novo Céu e Nova Terra, quando toda a poeira abaixar. Respirar fundo e falar, é isso, acabou, está tudo em paz, não vamos ter mais cataclismos? Não. Esse é, como nunca houve, o último cataclismo que colocará o mapa em outros patamares, e aí, então, esse novo céu é aqueles que acordam para uma nova realidade, vivendo a nova realidade. Muita raça, muito povo já viveu começo, apogeu e queda. A gente estuda nos livros de história. Ciclos evolutivos inteiros já aconteceram, fases. Mas é a primeira vez, esta é a primeira vez que esse movimento de transição, eras geológicas, eras glaciais, tudo aconteceu localizado. Desta vez, pega a humanidade inteirinha. Foi profetizado, nosso assunto é profecia, que nem a menor ilha do mar longínqua vai escapar. Nenhuma família deixará de ter um abalo, maior ou menor. Então, é melhor a gente conhecer melhor e praticar melhor mesmo, porque o céu avisa primeiro e depois manda, responsabilizando, e ainda você ouviu. Então, a responsabilidade do que você não providenciou é tua. A nossa palavra, aquilo tudo que a gente tem trazido, tem alcance cósmico. Não sei se vocês percebem, não fica... tem um caráter universal. Isso pega todos os céus, os 7 céus, do primeiro que começa lá embaixo, vai ser tudo abalado até o 7º, que tem a ver com o planeta. Mas acaba sendo chamado a trabalho todo o pessoal dos espíritos que trabalharam aqui e que agora estão no 8º, e que é o céu intermundos, e que tem suas graduações também. Então, a gente recebe o recado que é urgente, que a gente pense mais para cima, na realidade cósmica, e que a gente se sinta parte integrante do cosmos. Somos uma partícula. E saber também que a verdade não foi revelada. A verdade continua sendo revelada, cada vez com mais detalhes, inclusive. Antes ela era genérica. Daqui a pouco os 2 planos da vida vão se conversar, como eu olho para o lado, vejo tudo bem, quem era um espírito que está aí, veio, assim, conversaremos lado a lado, trabalharemos lado a lado. Isto é uma novidade, que conduz para a evolução humana completamente mais segura, e que os fatos vão se acelerar cada vez mais. Então, a missão é: ministrem o conhecimento que vocês já têm, que nós temos. Passe adiante as particularidades das verdades divinas que a gente tem passado, e que são reais, e que por aí afora ganham nomes enfeitados, coloridos, pura e simplesmente leis divinas. A evolução do espírito, a evolução, que verdade grandiosa. A revelação continua,
E será contínua, 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 fazendo saber para todos as minúcias, os detalhezinhos que estão por chegar. Tem mais, mas é mais lindo. Chegará a hora. Vai ter um começo quase novo de tudo, quase novo. Cicatrizes por toda a parte, profundas, nos corpos, nas almas, no chão do planeta. Inesquecíveis? Sim. Doutrinadoras? Muito doutrinadoras. Cicatrizes. Esta nova era é a era do entrelaçamento dos dois planos da vida, e isto acontece em todos os demais planos. Se já não aconteceu, vai acontecer. Em todos os mundos, quando é chegada a hora deles entrarem na fase evolutiva superior. Acabou a primeira metade evolutiva, entrando na segunda. É comum. Nossa, foi muito feia, e vai ser feia, porque feio foi o comportamento da humanidade. Os dons vão aumentar, vão facilitar os contatos entre encarnados e desencarnados, mas a justiça divina jamais será alterada. Marca em nós e cobra, e também oferta aquilo que cada um merece, né? Quem sobrar, quem continuar morando nesse planeta, vai ter por pátria. Qual é a tua pátria? O planeta é a minha casa. Esta é a nova mudança do jeito de pensar. Ah, não vi, mas só falar que a pátria é o planeta? Não, você não está entendendo. Não haverá estrangeiros no planeta mais. Na Terra, todos vão se considerar irmãos. Ah, nossa, mas eu tenho uma cor, ele tem outra, um olho tinha uma cor, ele tem outra. Não importa. O Pai é um só. Ninguém será estrangeiro na Terra. Ah, então vai ter várias bandeiras. Não, várias bandeiras não. Vai ser uma só. Nós, moradores do planeta, todos os irmãos, teremos uma bandeira branca tremulando no céu, nos altos céus do planeta. E em cada casa, essa bandeira, pelo menos espiritualmente, terá a palavra amor no centro. Esta é a promessa. Não haverá melhora sensível sem que tenha uma elevação de consciência da unidade. A chamada é intimidade com Deus. Total consciência divinista. Vamos a isto.